Olá, seja bem-vindo ao canal O Teonôico. O meu nome é Calil Siqueira, eu sou autor e criador de conteúdo aqui deste canal. E hoje, pessoal, nós vamos falar de algo que vocês gostam muito, que são reviews, né? Análises de livros, bíblias, etc. E hoje nós vamos falar em questão de um livro bem conhecido, que é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, do autor Luciano Subirá, pessoal. Bom, eu conheço bastante coisa do Luciano Subirá, não é o único livro que eu tenho dele, né? Também não é a única obra que eu conheço do Luciano Subirá, né? Eu já fiz até um curso, já vi algumas pregações dele, né? E inclusive ao vivo, já vi vídeos no YouTube dele. Realmente é uma pessoa aí muito importante, um mestre muito importante na igreja brasileira contemporânea. Bom, pessoal, esse é um dos livros mais famosos aí, talvez, do Luciano Subirá. E, bom, como vocês já puderam perceber, eu conheço o Luciano Subirá, é uma pessoa que eu gosto, né? Eu até o considero sim como ao lado de pessoas importantíssimas como o Hernandes Dias Lopes, o Paulo Júnior, o Augustus Nicodemos. Eu considero o Luciano Subirá como um importantíssimo mestre e pastor da nossa igreja brasileira, né? Atualmente é uma das pessoas assim mais sensatas, né? Uma pessoa muito dedicada ao estudo bíblico, à aplicabilidade, né? Das passagens bíblicas, daquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, assim, ele é realmente um autor muito importante e um líder eclesiástico também muito importante, tá bom? Bom, mas para quem não conhece, quem realmente está sendo abordado aqui, o livro, né, que escreveu, pessoal, o Luciano Subirá, ele é um pastor da Comunidade Alcance, lá de Curitiba. Ele é um mestre, né, um pastor de orientação pentecostal, de orientação carismática, e ele tem aí uma longa carreira, uma longa jornada. Carreira não, eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas eu digo uma jornada aí de vida cristã, desde os seus 18 anos, quando ele diz que aí que alega ter tido uma experiência muito forte com o Espírito Santo, além de uma experiência muito forte na vida de santidade e na aplicabilidade no estudo bíblico, ali desde que ele era muito jovem, né, como foi falado aqui, desde que ele tinha 18 anos, tá? Desde os 20 anos, o Luciano Subirá ele foi ordenado a pastor e desde então tem plantado e aberto ali, doutrinado, né, muitas e muitas igrejas no estado do Paraná. Além disso, desde a sua jornada com a sua ordenação a pastor, ele escreveu uma série de livros, no total até agora são 12 livros que ele escreveu, e além disso ele mantém uma plataforma online chamada ministérioorvalho.com, onde ele disponibiliza uma série de cursos bíblicos que inclusive eu indico, que são muito bons, além de ministrar análises bíblicas e devocionais no seu canal do YouTube, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Bom, o propósito deste livro, pessoal, é trazer luz sobre o assunto de falar em línguas, sobre o dom de falar em línguas, um dos dons do Espírito Santo, sob a perspectiva do Luciano Subirá, ok? Esse livro ele foi pela primeira vez publicado em 1998 e até então ele foi revisado aí 7 vezes. Por em si, ele traz pontos interessantíssimos, pontos que eu gostei muito de ver sendo abordados, né? E o primeiro deles, assim, que eu listei, que eu achei mais importante, é a diferenciação do falar em línguas como línguas estranhas, línguas ininteligíveis, né? E o profetizar em línguas ou profetizar em outros idiomas, né? Falar, ter uma revelação de Deus e a comunicar à igreja em outros idiomas já existentes. Eu achei importante o Luciano Subirá abordar isso no livro,
Porque, infelizmente, hoje tem muitas denominações que fazem uma salada de frutas, não sabendo diferenciar, né, essa variação do dom de línguas. Então, o Luciano Subirá ele explicou bem, né, ali nos primeiros capítulos, com respeito a isso, de que há sim uma diferença, há uma variação em um mesmo dom, ok? O segundo ponto que eu gostei muito que o Subirá abordou, aliás, é um ponto que ele, né, ele foi bem extensivo, né, e exaustivo na explicação, é com respeito a como este dom ele é bom para fortalecimento da igreja, né? Todos os dons dados pelo Espírito Santo de Deus, eles são com qual propósito? Com o propósito do fortalecimento sobrenatural, o fortalecimento espiritual da sua igreja. E o dom de línguas, ele não seria diferente. Então, nesse quesito, o Luciano Subirá, ele começa a falar ali com respeito, né, a como é importante, de que forma o dom de línguas ele pode atuar para ajudar a igreja, fortalecer a igreja, e também é um ponto excelente do livro em que o Luciano Subirá ele aborda. Um outro ponto que eu gostei muito, pessoal, do Luciano Subirá nesse livro, é a explicação da parte espiritual do homem. Como assim, Calil? Muitas pessoas, né, muitos cristãos, né, muitos religiosos, eles têm problema em entender como que funciona essa ideia, né, de que a partir do momento que você se converte genuinamente, como que o Espírito Santo ele passa a habitar em nossas vidas. Muitos cristãos, muitos religiosos, piedosos, pessoas realmente que têm uma fé muito forte, elas não conseguem entender com respeito à tricotomia do homem, né? Como o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. E nesse livro, o Luciano Subirá também aborda de uma maneira muito assim inteligente, muito realmente bíblica com esse respeito. Também é um ponto a ser levado em questão de forma positiva deste livro. Também é um ponto aí a ser considerado, que eu também gostei muito de ter lido nesse livro. Outro ponto muito importante, pessoal, o quarto ponto que eu achei assim sensacional o Luciano Subirá abordar neste livro, é com respeito a como, infelizmente, muitos púlpitos aí de muitas denominações, por não entender o dom de línguas e como utilizá-lo, eles acabam deixando de lado as exortações do próprio apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que passava pelo mesmo problema. Quais ordenações, né, são essas do apóstolo Paulo? Uma bem básica, por exemplo, a ordenação de que quando você está profetizando a igreja, né, ou seja, você está recebendo, como eu falei anteriormente, uma revelação de Deus e está anunciando a igreja em outro idioma, porque provavelmente há alguém ali que fale aquele idioma ali, né? E quando tem um intérprete, né, para que as outras pessoas que não entendem aquele idioma possam também entender aquela profecia, aí sim você deve pregar, né, falar em línguas nessa variação do dom em público na igreja. Porém, quando não há intérprete e quando você não está profetizando em línguas, quando você não está falando em línguas em outros idiomas, né, não é uma profecia, mas sim o dom de línguas estranhas, que é a segunda variação do dom de línguas, o apóstolo Paulo, o que ele nos orienta? E o que ele orientou a igreja de Corinto? A ficarmos calados, a orarmos ali baixinho, só nós e Deus. Porque se não há interpretação, e se não é para a igreja, né, se não é para a edificação de toda a igreja, então nós devemos ficar quietos. Se é para edificação só nossa, é só entre nós e Deus. Então nós não devemos ficar ali, sabe, nos achando espirituais demais, né? Como forma ali de aparentar uma piedade, uma espiritualização, né?
e ficar falando em línguas no microfone, berrando em línguas, né? Então, o Luciano Subirá, ele aborda isso de uma forma até bem incisiva, uma coisa que é muito importante que muitas igrejas de orientação pentecostal simplesmente ignoram hoje, né? Muitas denominações deixam isso aí de lado, como se essa orientação do apóstolo Paulo simplesmente não existisse. E aí se faz o que quer, né? Se faz da forma que quer, se força, né, esse falar em línguas, tornando aquilo que é de Deus como algo profano, né? Ou seja, forçando, inventando, fazendo de conta que está falando em línguas, né? E isso é uma coisa diabólica, uma forma de você se achar, se mostrar espiritual. E nisso não está o Espírito Santo. Então, o Luciano Subirá, ele aborda isso também de uma maneira assim seríssima, sabe? Ele denuncia essa gravidade que nós temos na igreja hoje, e ele é muito enfático em dizer com respeito a essas orientações do apóstolo Paulo. E o último ponto assim que eu achei fantástico é a abordagem do Luciano Subirá sobre testemunhos de outras pessoas, né, com respeito a falar em línguas, pessoas que testificaram este dom, né, que realmente passaram por grandes experiências com este dom, não só no fortalecimento sobrenatural da igreja, mas como forma, né, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo ajudar no comissionamento de nós pregarmos o Evangelho. Eu achei sensacional, tem ali testemunhos muito legais, muito edificantes para a nossa vida. Foi assim maravilhoso o Luciano Subirá ter abordado também esta parte do livro. Porém, pessoal, há pontos neste livro que eu também considero muito negativos e que eles devem ser vistos como realmente são, como erros doutrinários e como inferências, né, que a gente chama na cultura popular de achismos, né, que não fazem sentido, não batem com a realidade, tá? E nós precisamos abordar também com respeito a estes pontos que estão presentes no livro. O primeiro ponto que assim eu achei extremamente errado do Luciano Subirá é que ele diz no livro que ele não tem intenção de fazer uma defesa, né, bíblica, uma defesa apologética do falar em línguas. Porque segundo o Luciano Subirá, nós não precisamos mais fazer isso, né? Segundo ele, a grande maioria das igrejas, até as igrejas históricas, né, eles já não têm nenhum tipo de crítica ao falar em línguas. Todos eles entendem, todos eles sabem, né? Todos eles até falam em línguas. E aí tem um grande problema, pessoal. Eu não sei se isso é uma experiência pessoal, tá, do Luciano Subirá. Eu não sei se isso é uma, uma autoconfirmação que ele está tentando fazer. Eu sei dizer para vocês que isso não é verdade. Infelizmente, na grande maioria das igrejas históricas, até hoje os irmãos de igrejas históricas têm o dom de falar em línguas manifestado nas denominações pentecostais como algo diabólico, como uma heresia, né? Dando o trabalho dos irmãos pentecostais de, além de ter que exortar e explicar coisas para os ímpios, né, na pregação do evangelho, ter que exortar e explicar coisas básicas para convertidos, né? Porque a partir do momento que você fala que toda manifestação do falar em línguas que ocorre nas denominações pentecostais, sem exceção, é tudo do diabo, você está blasfemando do Espírito Santo. Porque há sim pessoas ali que falam em línguas verdadeiramente. Então, dizer aí, o Luciano Subirá aí dizer que não, as igrejas históricas já ninguém considera mais assim, infelizmente não é esta a realidade da igreja contemporânea. O segundo ponto extremamente errado que eu vi no livro é com respeito à polêmica pergunta, né? Afinal, o falar em línguas é para todos?
Eu confesso a vocês, meus irmãos, que foi uma das partes mais decepcionantes do livro, né? Até por eu conhecer e acompanhar um bom tempo o Luciano Subirá, foi assim um grande, assim, eu me desapontei com o que ele falou. Nós sabemos, tá, pessoal, que ao longo da história da igreja, de fato, né, como a igreja ela é constituída por homens, houveram erros, né? Erros que não foi Deus que errou, não foi a palavra de Deus, não, isso tem nada a ver. Mas foram os homens, né? Os homens de Deus que erraram, porque somos homens. E nós sabemos, pessoal, que ao longo da história da igreja, houve muita polêmica em cima disso. Quantas e quantas pessoas não sofreram praticamente um terrorismo, né? Pessoas não adquiriram traumas. Por quê? Porque elas não falavam em línguas, e aí chegava o líder, chegava ali o pastor também, que não tinha, sabe, o menor discernimento, não tinha nada de conhecimento bíblico, e dizia para essas pessoas que se elas não falavam em línguas, é porque elas não eram batizadas com o Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas não ficaram traumatizadas, não saíram da igreja, não se perderam? E não foi somente por culpa delas, mas também por culpa de um erro grotesco, de uma heresia dita por esses péssimos pastores, por esses péssimos líderes. Entendeu? Só que o Luciano Subirá, ele meio que deixa isso de canto, ele ignora isso aí, para no final dizer enfaticamente que ele acredita sim, que o dom de línguas é para todos. Bom, pessoal, o problema dessa alegação é que em 1 Coríntios 12, 11, fica claro ali, né, através do que o apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, que os dons e os ministérios da igreja, eles são exclusivamente dados conforme convém à vontade do Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, pessoal, não é assim que funciona. O homem, ele não sai falando aí em línguas, me deu vontade hoje de falar em línguas e ele sai falando. Não está livre para todo mundo isso. São para pessoas específicas, de acordo com aquilo que o próprio Deus escolheu como ministério para a vida da pessoa. Né? São para ocasiões específicas. Então, não é assim, nem todo mundo vai falar em línguas. Não é disponível para todo mundo o dom de línguas. Além do que, pessoal, o próprio apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, ele é enfático em dizer que nem todos, né? Ele faz uma série de perguntas retóricas, né? Acaso todos são apóstolos, né? E ele fala, acaso todos falam em línguas? E é uma pergunta retórica, cuja resposta é não. Então, nem todos vão falar em línguas. Aí o Luciano Subirá, ele vai, e para tentar, como que eu posso dizer, continuar com a opinião dele, né? Quando aparece o versículo de 1 Coríntios 12, os versículos, né, de 1 Coríntios 12, 29 e 30, ele diz ali que como o apóstolo Paulo, ele fala assim, acaso falam todos em línguas? Interpretam todos? Então o apóstolo Paulo não está falando do falar em línguas no sentido lá das línguas ininteligíveis. Não, ele está falando de uma das variações, que é o profetizar em línguas, né? Profetizar em outros idiomas. Só que assim, é aquilo que a gente fala no português cotidiano, né? A emenda sai pior que o soneto. Sabe por quê, pessoal? Porque antes do capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele não faz diferenciação nenhuma dos dons, ele não detalha cada variação dos dons. Antes do capítulo 14, o apóstolo de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo não faz isso.
Tanto que você pode ver, há vários dons de cura, né? Só que o apóstolo Paulo, nesses versículos, né, de 29 e 30 de 1 Coríntios 12, ele fala o quê? Dons de curar. Ou seja, o apóstolo Paulo está sendo aqui genérico, ele está generalizando, ele está querendo dizer todos falam em línguas, todos fazem isso, interpretam todas as línguas. Então ele não está aqui diferenciando, fazendo diferenciação, né, daquelas variações que tem do dom de línguas. Ele não está fazendo isso. Durante o capítulo 12, ele está generalizando, ele está citando de forma genérica, geral, para depois, no capítulo 14, quando ele vai explicar como que esses dons funcionam no culto da igreja, aí ele vai detalhar cada variação do dom, cada forma, aí sim ele vai variar. Ele vai variar, vai explicar a variação. Antes disso, o apóstolo Paulo não fala em nenhum momento sobre uma variação específica daquele dom. O terceiro erro que eu vi no livro do Falar em Línguas do Luciano Subirá é quando o Luciano Subirá, também na tentativa, né, de continuar com essa ideia de que todos vão falar em línguas, ele diz que na realidade o falar em línguas ele é uma ferramenta dada para os cristãos, para todos os cristãos, segundo a ótica dele, para orar quando ele não consegue orar, tipo, quando ele está fazendo alguma coisa, ele está, por exemplo, trabalhando, e naquele momento ele não pode orar. E aí ele diz que quando nós ativamos ali o modo em que a nossa mente ela está totalmente infrutífera, né? Nossa mente está infrutífera, ou seja, nós estamos ali meio que robóticos ou de forma inconsciente, é aí que nós começamos a orar em línguas, para não ter que deixar de fazer o que a gente está fazendo para continuar orando a Deus. Pessoal, o Senhor, o próprio Deus, ele nos deixou bem claro que o maior mandamento é qual? Amar o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O apóstolo Paulo, entendendo e compreendendo muito bem isso, ele vai falar como que nós cristãos devemos adorar a Deus. Como que nós devemos adorar a Deus? Nós devemos entregar o nosso corpo, nós devemos entregar, ou seja, todas as nossas faculdades mentais, físicas e espirituais em direção ao Senhor. Nós devemos, quando nós estamos em momento de adoração, focar todas as nossas faculdades mentais, físicas e espirituais em Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, em quem é o Senhor, como adoração genuína. E o apóstolo Paulo chama isso de culto racional, ok? O que isso significa? Que a nossa mente, quando nós estamos adorando a Deus, né, quando nós estamos orando, ou de alguma forma nós estamos adorando ao Senhor, ela não fica infrutífera, muito pelo contrário. Nós colocamos a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, né, em direção à adoração ao Senhor, né? Então ela não fica infrutífera. Nós entregamos ela a Deus. Nós nos entregamos ali completamente ao Senhor em momento de adoração, né? Então nós não ficamos inconscientes, nós não ficamos irracionais, tá? Então é extremamente errado essa declaração do Luciano Subirá, uma coisa que não tem base bíblica. Porque eu pergunto para você, se o dom de línguas é quanto mais irracional, melhor, segundo o que o Luciano Subirá alega, de que forma você está glorificando a Deus? Fala para mim. Se no momento de adoração a Deus, nosso intelecto também deve estar direcionado a adorar ao Senhor, como é que você, inconsciente, de forma, irracional, está ali adorando a Deus? De que forma você está glorificando a Deus? Não faz sentido. Você está indo contrário ao primeiro mandamento, você está indo contrário
aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre adoração, você está totalmente contra, cara. Totalmente contra, entendeu? Então, não faz sentido isso. E aí, para justificar, né, esse pensamento errôneo do que o Luciano Subirá fala, né? Ele cita ali 1 Coríntios 14, 32, que fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Ou seja, que você pode ali desligar, entrar naquele momento de transe esotérica, né? Se desligar e começar a falar em línguas, né? Ou mesmo quando você nem está percebendo, você tem ali que você vai e começa a falar em línguas porque sua mente não está entendendo nada, né? Só que o problema, pessoal, é que quando a gente recorre para a hermenêutica bíblica, para o contexto lá do versículo de 1 Coríntios 14, 32, que o Luciano Subirá está usando para acusar, para falar esse tipo de coisa, você percebe que não tem nada a ver com o que o Luciano Subirá está querendo dizer, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele está ali no versículo, nesses versículos, ele está ali, o contexto direto ali de 1 Coríntios 14 e 32, é 1 Coríntios 14, do versículo 26 até o 40, quando o apóstolo Paulo, lembra que eu falei antes, começa a definir como que deve ser a organização ali, né, com a ordem e a decência do culto a Deus. E aí, o apóstolo Paulo cita isso, de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, no seguinte contexto, de que há momentos ali em que quem está pregando, quem está profetizando, tem que saber a hora de parar para dar lugar para outros irmãos que também precisam ministrar alguma coisa para a igreja. Então, não está falando nada aqui de desligar assim, pum, vai numa transe mística e fica lá falando em línguas. Não tem nada a ver. O versículo que ele está utilizando aqui é totalmente fora de contexto, totalmente distorcido, tá, pessoal? Bom, o quarto erro do Luciano Subirá nesse livro, pessoal, é quando ele começa assim a seguir numa linha que, cara, eu fiquei até chateado. Confesso que eu pessoalmente fiquei até chateado nessa parte do livro. Ele começa a seguir uma linha do livro que ele só faz inferências. É só inferência, só achismo, tá? Tem algumas partes que ele até começa bem, que ele fala coisas assim legais, importantes, só que aí ele termina, destrói tudo. Começa com achismo, colocando coisas que não estão na Bíblia, tá? Por exemplo, um dos exemplos assim mais gritantes que eu peguei do livro com esse respeito. O culto do Antigo Testamento, né, os símbolos ali do culto do Antigo Testamento, e até mesmo o próprio povo de Israel, o sacerdócio levítico, o que eles são? Eles são símbolos. Símbolos do quê? Bom, eles são pré-figurações daquilo que teria o seu significado pleno no Novo Testamento. Ou seja, o povo de Israel tipifica, né, prefigura quem? A igreja. O sacerdócio levítico prefigura quem? Prefigura o sacerdócio de todos os santos, como também prefigura, né, o sacrifício de Cristo, etc. O culto do Antigo Testamento, alguns símbolos do culto do Antigo Testamento prefiguram o quê? A vida de santidade do cristão e etc. E aí nisso nós temos um exemplo que o Luciano Subirá começa super bem, que é com respeito a menorá. Para quem não conhece, pessoal, a menorá é aquele castiçal que ficava no templo, né, no tabernáculo de Moisés e depois no templo de Jerusalém. Era colocado sobre ele o óleo de unção, né? Era colocado ali dentro dele, tinha alguns frisos ali onde você colocava e se acendia fogo, né? Qual que é o simbolismo disso? Muito simples. A menorá, ela é o símbolo da vida do cristão, certo? O óleo, aquele óleo que era colocado dentro da menorá, o que ele é? Ele é o símbolo da vida cristã prática, né? A oração, o jejum, a leitura e aplicabilidade da palavra de Deus,
obediência ao Senhor, santidade e comunhão com a igreja. E o que é o fogo? O fogo é a presença do Espírito Santo que nós não podemos deixar apagar. Então, isso são prefigurações da vida cristã, daquilo que atingiu sua plenitude no Novo Testamento. Perfeito. Então, isso que eu estou falando para vocês é assim, é unanimidade entre os teólogos, comentários bíblicos, todos podem até diferenciar uma coisa ou outra, mas é unanimidade. Todos entendem essas prefigurações, principalmente da própria menorá. Só que o Luciano Subirá, ele fala que esse óleo, né, que era colocado na menorá, ele é o falar em línguas. Então, se você não coloca esse óleo, meu irmão, a plenitude do Espírito Santo não está na sua vida. Gente, assim, eu não preciso nem falar para vocês que isso não tem eco bíblico, né? Eu não preciso nem explicitar mais para vocês que, assim, isso não tem base bíblica nenhuma. Isso não está com clareza na palavra de Deus. Então, isso é uma inferência, né? Quando eu digo que não está explicitado na palavra de Deus, não está explicitado nem nos versículos sobre a menorá, nem em outros versículos que falam do culto do Antigo Testamento. Não tem nada falando disso. Você está me entendendo? Nós temos sim, por exemplo, base do falar em línguas no Antigo Testamento, mas não tem nada a ver com o que o Luciano Subirá está querendo propor nessa argumentação dele. Então, assim, é decepcionante, né, pessoal? E eu fico decepcionado, não é porque, nossa, cara, você está pegando pesado, né? Você está pegando aí com uma forma pessoal, né, com o Luciano Subirá. Não, pessoal. É porque, para mim, Calil, o Luciano Subirá ele é autor de uma das frases mais importantes da teologia da igreja brasileira hoje, que é uma frase assim: o que a Bíblia não fala com clareza, nós não afirmamos com certeza. E, cara, eu acho essa frase sensacional. Ela até gruda na cabeça, né? É muito legal. Poxa, só que é decepcionante você ouvir essa frase dessa pessoa e depois você vê ele falando que ali o óleo seria o falar em línguas, né? Então, assim, é terrível, assim, é um erro doutrinário grotesco. Mais um ponto ruim, pessoal, tá? Mais um ponto ruim desse livro do Luciano Subirá é que ele chega um momento ali em que ele expõe um pouco mais quais que são as reais intenções e fontes que ele usou ali para escrever e divulgar o livro. Chega ali mais ou menos na metade, no finalzinho, ele vai dizer que o objetivo dele não é uma exaustividade teológica, né? Explicar teologicamente a respeito do dom de línguas. Não, o objetivo dele é o aprofundamento na prática do falar em línguas. Só que tem um problema, pessoal. Como é que você vai praticar uma coisa que você não sabe como fazer corretamente? Você me entende? Como é que você vai praticar uma boa obra que você não sabe por que você está fazendo? Então, a palavra de Deus ela é bem clara em nos ensinar que a partir do momento que as pessoas fazem boas obras, exercem algumas coisas, né, seja como cristão ou seja na vida secular, em que elas não sabem o porquê que elas estão fazendo isso, o motivo e como fazer isso se torna uma obra infrutífera. Sempre vai acabar acarretando em problemas e não em soluções, né? Em confusões e não em assertividade, como é aquilo que, cara, é a palavra certa para definir Deus, assertividade, perfeição. Entendeu? Então, fica assim muito vago essa parte, porque um cristão que já conhece o Luciano Subirá, né, por exemplo, igual eu, que quer, sabe, ter uma base a mais sobre esse estudo, ou então não quer uma base a mais, mas ele quer entender sobre o dom de línguas
que ele tá ali manifestando na igreja, porque, cara, é a curiosidade dele, ele quer aprender mais na palavra, ele quer saber de alguém que tem, né, entendimento, como o Luciano Subirá, ele quer, ele tem dúvidas não só sobre a autenticidade do dom de línguas, mas ele tem dúvida sobre a historicidade do dom de línguas, né? Cara, quando uma pessoa dessa compra esse livro, ela acaba decepcionada, porque, pessoal, tem tanta base veterotestamentária para o falar em línguas, tem tanta base extra-bíblica para o falar em línguas, né? Eu não falo nem base neotestamentária, porque aí não faz nem sentido, né? É onde mais aparece. Mas nós temos fontes extra-bíblicas do falar em línguas, como, por exemplo, na patrística, né? Em documentos importantes ali da igreja primitiva, da era apostólica. Nós temos ali a historicidade e a autenticidade do falar em línguas em diversos avivamentos da Reforma Protestante, nos morávios, né, nos huguenotes, em outros avivamentos ali, por exemplo, no avivamento da Grã-Bretanha. E você não abordar isso, cara, fica vago, sabe? Fica um espaço vago no livro, entendeu? E aí, um dos maiores problemas, assim, gravíssimos que eu vi no livro, nesse livro, foi que chega ali no final e o Luciano Subirá, ele diz que ele tem como influências, ele pegou algumas influências para escrever esse livro, sabe de quem? De Kenneth Hagin, de David Young Cho. Essas pessoas, pessoal, são falsos profetas. São pessoas que acreditam e divulgam teologia da prosperidade, triunfalismo, universalismo, confissão positiva. Gente, não dá para você basear fontes nesse tipo de pessoa, cara. Não dá. Então, pessoal, por fim, fazendo aqui uma análise de todas os pontos que eu citei aqui, de uma escala de 1 a 10, o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, do Luciano Subirá, eu dou uma nota 4, tá? Eu dou uma nota 4 para esse livro. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui, porque algumas pessoas elas não conseguem compreender, elas não têm maturidade para entender que o que está sendo falado aqui não é com respeito à pessoa do Luciano Subirá, tá? Ao ministério da pessoa do Luciano Subirá. Não, isso é teologia, pessoal. Isso é análise teológica, análise bíblica em cima daquilo que a gente lê, tá? Então eu não tenho nada contra a vida do Luciano Subirá, mas sim sobre o que ele falou, sobre as coisas que ele alegou naquele livro, tá? Mas o Luciano Subirá continua sendo uma pessoa excelente, um homem de Deus, assim, muito, mas muito compenetrado, muito esforçado no seu ministério. Não estou dizendo que ele não é, mas as alegações desse livro não estão corretas. Há muitas alegações corretas e há muitas alegações que estão incorretas, tá? E outra coisa, pessoal, como eu citei no começo para vocês, é sempre bom relembrar, eu conheço muito do Luciano Subirá. Eu tenho até um livro aqui, ó, um livro a mais dele, tá? E então não é uma pessoa assim que eu tenho um desprezo, não, muito pelo contrário. Só que assim, de tudo que eu conheço das obras do ministério do Luciano Subirá, né, que há coisas excelentíssimas, pessoal. Infelizmente, o livro Falar em Línguas não está nesse hall de obras excelentíssimas do Luciano Subirá, tá? Infelizmente, pessoal, eu não recomendo a leitura desse livro. É um livro assim com muitos erros, muito difícil de compreender algumas coisas, tá? Então não recomendo nem para cristãos neófitos, né? Nem para novos convertidos e muito menos para cristãos ali de uma longa jornada já, tá bom? E é isso, pessoal. Convido você, se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei. Se você não gostou, também você tem a liberdade de clicar no não gostei, né? Até porque é interessante eu ter esse feedback de você. E
além disso, pessoal, peço também que você se inscreva no nosso canal, que você fique aí ligado nas notificações quando sair vídeo novo, dá uma olhada aqui no canal, nas nossas redes sociais, tá bom? E fique livre para fazer o seu comentário também, para compartilhar esse vídeo para quem você achar importante, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.